Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Conexão Legislativa. Vamos falar de educação. Hoje o nosso tema é o Ler e Escrever. O programa Ler e Escrever da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. É um objetivo muito grande e muito amplo, claro, de alfabetizar as nossas crianças. Durante a pandemia, esse tem sido um desafio imenso. Quem tem criança aí com 5, 6 anos de idade em casa, sabe que antes da pandemia eles até começavam a ler e escrever, que é o nome do programa, mas depois veio a pandemia e às vezes os pais têm dificuldade para iniciar esse letramento. Olha, eu convidei a secretária de Educação da cidade de Registro, a Fabiana Costa, já está aí com a gente. Tudo bem, secretária? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Secretária, eu fiquei sabendo aí que Registro, depois se a senhora puder dar os números aí da secretaria que a senhora tem a gestão, tem, neste ano de 2021, vocês fizeram uma parceria aí com o Centro de Mídias, eu não sei se é daí que vem o programa Ler e Escrever, mas explica para a gente com detalhes o que é o Ler e Escrever, esse é o primeiro ano que vocês participam ou não, desta vez vai ser online, como é que é isso? Não, nós já tem uns anos que a gente participa com o Ler e Escrever, né? Esse Uhum, aí já é um carro-chefe da prefeitura, o Ler e Escrever e o EMAI, né? uhum, E esse ano nós fizemos diferente, nós utilizávamos o Ler e Escrever, mas não tínhamos a parceria dos cursos, das capacitações que são feitas na diretoria de ensino, né? Aí ah, com a pandemia, né? A pandemia que veio para fazer com que nós parássemos um pouco e refletíssemos um pouco sobre o nosso trabalho, né? Tínhamos o trabalho que era presencial, então foi muito, era fácil da gente estar trabalhando ler e escrever. uhum. Era Fique à fácil da gente vontade. estar trabalhando com ler e escrever e EMAI. Depois, nós Fique à vontade, a aí gente nós está te acompanhando. Depois, com a pandemia, nós tivemos que parar e refletir um pouco. Como seria trabalhado esse ler e escrever? Como poderia ser utilizada a plataforma? De que forma nós estaríamos utilizando esse material em casa, ou seja, no trabalho online? Porque o ler e escrever ele trazia uma proposta de trabalho para fazer presencial e não online, né? Então, Ah, esse ano o Ler já veio com uma proposta diferente, que é o trabalho online, né? uhum. Então, eu digo assim que a pandemia foi ruim porque o vírus tirou pessoas queridas que estavam próximas da gente, mas também ele nos tirou da inércia, Uhum. sabe? Aquele momento que a gente estava parado, que todo ano a gente fazia, seguia o mesmo planejamento e tal, vamos fazer isso vai ser assim, assim, não. A pandemia, na verdade, nos fez refletir e nos fez crescer com relação ao nosso trabalho e a maneira diferenciada que nós deveríamos ter para estar trabalhando. E o Ler e Escrever veio com isso, se unir à tecnologia. O que é o ler e escrever, na verdade? Porque o professor ali do primeiro ano, né, que a gente tem o primeiro ciclo, né, a função dele é ensinar o aluno a ler e escrever. O programa, ele Isso. faz... eu estou vendo as metas aqui, ele envolve até faculdades, tem o objetivo de apoiar o professor coordenador, mas detalhe um pouco mais, por favor. Então, o Ler e Escrever, ele é um programa que faz com que a gente saia um pouco daquele método tradicional, tá? Então, Uhum. ele traz propostas de alfabetização que levam a criança a adquirir o processo da leitura escrita, tá? Uhum. Então, no primeiro ano, tem as cantigas de roda, vem com as propostas das cantigas de roda, depois vem a parte é, as leituras de receitas, né? Vem o folclore brasileiro e assim por diante. Já o segundo ano, ele já vem com uma outra proposta, que é a proposta dos contos de fadas, já vem com as cantigas de roda, brincadeiras. Então, é um resgate
que faz com que a criança resgate aquelas brincadeiras anteriores e já venha, né, através dessas brincadeiras, através desses contos, das histórias, das brincadeiras, adquirindo o processo de leitura, escritas de bilhetes e produção de texto, início, meio e fim. Isso do primeiro ao quarto ano, né? Não se restringe só ao primeiro ano. Então tem uma sequência de trabalhos, né? Ele tem uma Uhum. sequência que tem que ser seguida. Entendi. A senhora sabe, eu tenho uma sobrinha que está, acho que com 6 anos. Eu não sou aquele tio tão presente, até porque ela mora longe. Fui lá visitá-la o ano passado e aí falei, pô, como é que tá aí, né? Ah, ela estava até no começo fazendo algumas letras e tal, mas aí veio a pandemia, recebeu material didático, mas e a mãe teve outro, estava grávida, né, de outro filho. E aí o que acontece? Complicado, porque vai eu lá, né, um pouquinho nas férias, tentar ensinar. Eu sou do tempo lá, secretária, do Caminho Suave. Aí me falaram assim, não, mas agora não é mais assim. E eu fico lá no Beabá, né? Fui conversar com a professora. Ela falou, não, Uhum. tem muitos métodos, né? Ela vai aprender. Quando for no mercado, fala para ela olhar as coisinhas e ver o preço das coisas, Isso, ela vai aprender os números, né? Quando for fazer uma comprinha, mostra a receita. Aí ela foi me dando várias dicas que só vocês, educadores, têm, né? E a minha pergunta é, como é que está exatamente. essa questão toda online, né? Como é que está essa capacitação dos professores? E eu queria saber se tem alguma coisa relacionada aos pais, porque os professores não conseguem chegar. E a criança com tablet, para quem tem tablet, né? Eu não sei se está. Inclusive, depois eu vou perguntar sobre o material didático, né? Eu sei que tem a questão de Uhum. eletrônica e do material. Mas como é que está o envolvimento com os pais? Os pais eles estão conseguindo interagir com o professor, tá? A gente faz assim. Tem o material do Ler e Escrever, veio o livro, né? Tem o livro. E no livro, tem o livro do professor com as orientações, o que ele tem que trabalhar com o aluno, né? E tem o livro do aluno. O aluno, ele leva esse livro para casa e através do WhatsApp ou da plataforma, o professor grava a aula, né? E ele vai ticando vai direcionando a criança para a atividade que tem que ser feita. Com isso, o pai vai interagindo junto com eles. Na verdade, o ler, a gente trabalha a prática, ali a prática, a, a escrita, né? Por exemplo, trabalhar vamos supor a quitandinha, né? É um dos projetos do Ler e Escrever, né? Então, o que, que tem na quitanda? Vamos fazer um levantamento do que a criança conhece? Ah, tá. Então, na quitanda, o que, que tem lá que a mamãe compra que você gosta? Ah, tem laranja, ah, tem maçã. É só isso? Não, tem também os legumes, as verduras, tal. E aí, ali você trabalha o nome, você trabalha a cor, você trabalha números, você trabalha quantidades, né? A forma geométrica dos alimentos que tem ali. E ali, dentro da quitandinha, você trabalha um universo de coisas que no caminho suave, como você citou antigamente, era só, né? Por exemplo, maçã, começa com que letra? M, né? Ou então dá para fazer grupamentos. Tem a maçã, o que mais que começa com a letra M? Mamão. Então, o que mais que começa com a letra M? Mandioca. Mandioca é fruta? Não. O que é mandioca? Então, assim, a gente já vai trabalhando e fazendo com que a criança conheça o universo que está ao redor dele. Tudo, né? É bem prático, é bem fácil, não é difícil. Os pais estão conseguindo interagir. Na própria plataforma do Centro de Mídias, já tem as aulas que direcionam aquela atividade que o professor vai aplicar em sala de aula, né? Foi muito legal. Na capacitação que nós tivemos no dia 22, a proposta foi refletir sobre a fase que a criança se encontra, ou seja, se é silábica, silábico alfabético ou alfabético, né? Quando o professor faz esse tipo de sondagem, ele vai saber em que nível que a criança está e vai traçar as ações para a criança passar para um nível posterior, né? Então tá, ela está no pré-silábico. O pré-silábico é a fase que a criança só consegue entender algumas letras, ou a fase da garatuja, né? Ela só faz um rabisquinho lá com 6 aninhos, tá? Quais são as ações que o professor tem que tomar
para que essa criança passe para o sílabo com um valor sonoro. Ou seja, só com, por exemplo, leite, que ela escreva E, I, E, né? Ela escreva assim, ou janela, A, E, A, né? Então, assim, tem essas fases que a criança tem que estar passando e que são ações que nós vamos traçar, aliado com ler e escrever, né? E para a criança passar essa fase. Então, às vezes, o pai tem um pouquinho de dificuldade, mas a escrever ele vem justamente para isso, para que a criança passe essa fase sem precisar ficar no beabá, né? Uhum. Mas, secretária, o que mudou lá do Caminho Suave? A senhora já explicou bastante, né? Hoje em dia uma nova metodologia. O que mudou? Porque a gente aprendia de uma forma e hoje o letramento, ele é mais, é como a senhora colocou, acho que a senhora já deu uma boa explicação, né? Ele é mais construir com a criança esse aprendizado. Às vezes os pais não entendem bem o que mudou, né? Quem é da geração mais antiga fica aí agora. E principalmente É, agora que os pais têm que ajudar, eu acho que era bom esse tipo de explicação, né? é que no caminho suave ele é o silabário, né? Casa, sílaba, K, S-A, né? Zá. Uhum. O som, né? Já com a proposta do ler escrever, não, a criança constrói exatamente o que você falou. A gente constrói o conhecimento de uma maneira, às vezes, lúdica, sabe? Não Ah, precisa ficar falando B com A, Bá, B com E, B. Não, não precisa disso, sabe? ah, Hoje, entende? interessantíssimo. Exatamente, porque eu acho legal porque isso é uma discussão que os especialistas podem ter as suas opiniões. Mas eu acho interessante porque o cérebro da gente ele vai formando as coisas e memorizando na medida em que você utiliza coisas do dia a dia. Se você vê lá na prateleira do supermercado uma letra, você memoriza. Inclusive, essa educadora explicou para mim, aprendeu ali farinha, que outras coisas começam com Fá. Então, ela vai Isso. assimilando e conectando, e aí o aprendizado vai sendo mais rápido. Eu ensinei tudo errado, secretário. Agora eu tenho que voltar lá no interior e ensinar minha sobrinha direito. Tá vendo como é importante Olha, ler e escrever? é importante. E outra coisa, assim, por exemplo, tem as placas, né, de trânsito, né? As placas de trânsito, você precisa falar assim, ó, essa placa vira direita, essa placa. Não sabe por quê? Porque isso faz parte do dia a dia dela. Quando ela vai Uhum. passear de carro, se a gente mostrar o semáforo, eles falam, o semáforo, o verde a gente segue, o amarelo a gente para, atenção, o vermelho a gente para. Ele já tem essa vivência, Uhum. sabe? Agora, Então, o secretária, que que a gente... eu digo, pois não, desculpa. Pode falar, pode... Não, não, pode falar. Esses dias eu vi um vídeo de uma criança que ela aprende português e já aprende inglês. E ela tinha acho que 6 anos de idade, né? Mas claro, aí no caso a pessoa tem condição. Tinha uma professora lá na casa dela e mostra todos os brinquedinhos em inglês, né? É incrível a capacidade da criança também Tem. desenvolver rapidamente todas essas noções, né? Agora, durante a pandemia, é complicado a questão do envolvimento, né? Que as criancinhas, quando estão lá na sala de aula, ficam lá no chão, pegam o giz de cera, rabisco, tem interatividade com as outras crianças. E agora, durante a pandemia, é difícil suprir essa interatividade, né? Tem alguma indicação do que fazer? Assim, você me fez uma pergunta anteriormente das atividades online, certo? Certo. Tem o WhatsApp que nós usamos e tem a plataforma. Na plataforma, e no WhatsApp, nós vamos direcionar as atividades que serão feitas. Quando nós enviamos as atividades físicas, nós damos as atividades impressas, onde a criança vai escrever no papel, e tem os joguinhos que podem vir auxiliar a aprendizagem da criança, tipo o jogo de Uhum. quebra-cabeça, uma amarelinha que dá para montar com formas geométricas, sabe? De maneira bem lúdica, de que a família possa interagir e que não se torne monótono para a criança, sabe? Não Certo. só o papel, mas a interação. O que eu estava conversando até antes, um pouquinho antes da gente começar aqui o vídeo, eu estava conversando nós vamos começar o projeto Água, né? Que é o mês de março, que é o mês da água, e nós estávamos pensando em premiar as crianças. Hoje nós pensamos muito no eletrônico, certo?
Nossas crianças hoje, se a gente der um joguinho de memória, se nós trabalharmos um quebra-cabeça, se a gente fizer, colocar para eles um banco de memória, um Uno, eles não sabem jogar hoje. É só joguinho Uhum. de internet, é só joguinho de celular. E esse resgate é importante para a criança. E dentro do projeto do Ler e Escrever, tem esse resgate das brincadeiras tradicionais, sabe? Brincadeiras que o próprio pai pode fazer dentro de casa, né? Que nem esse que eu falei do quebra-cabeça. Da onde que você hoje... Antigamente nós brincávamos muito. Eu lembro que minha mãe sentava com a gente e ficava montando, fazendo quebra-cabeça. Hoje nós não vemos quase isso. É muito difícil o pai que senta com o aluno, com o filho, para brincar de quebra-cabeça ou para um jogo de memória ou um banco imobiliário. É difícil. Eles não conhecem, né? E o Ler e Escrever, ele traz algumas coisas que resgata. Por exemplo, a leitura de imagens que são de quadros, né? Se a criança hoje não tem... E com a pandemia, isso veio facilitar. Porque hoje nós temos a oportunidade de colocar um quadro, uma tela de um quadro, né? Para uma criança ver e bem colorido, bem bonitinho, né? Coisas que antes a gente tinha que ficar procurando imagens nos livros, trazer figuras, né? Hoje com a internet a gente consegue resgatar esse tipo de coisa. Então são coisas que são interessantes que a pandemia trouxe para nós. Uhum. Aliar a tecnologia com a nossa prática. Agora, secretário, muito interessante. Eu não sei, para gerenciar, talvez a senhora, não sei se a senhora, quanto tempo a senhora deu aula e para que fase, né? Mas eu vou dar um exemplo. A senhora falou do banco imobiliário. Eu dei um banco imobiliário para os meus sobrinhos, né? Acho que é banco imobiliário que. E hoje em dia é tudo eletrônico, é um cartãozinho muito bonitinho. Só que eles não têm paciência. Eu falo assim, vamos ler as regras, né? Não, tio, que lê a regra? Exato. Joga o dado. Vamos ler as regras. Joga o dado. Eles não têm paciência para ler. Isso é uma geração que sempre foi assim, ou eles hoje são mais rápidos e a gente precisa acompanhar? Não, não, não. Nem sempre foi assim, sabe? A nossa geração hoje, eles são imediatistas, sabe? Ah, é. Crianças hoje, muitas vezes nós temos pais aqui que reclamam assim: eu não consigo fazer com que ele sente para estudar. Por quê? Porque ele nunca, na verdade, parou para colocar limites e parâmetros. Por exemplo, é tão fácil você rolar um dado e parar para ler as regras. Só que eles são imediatistas e ler regras é difícil. Ocupa um tempo para você parar, ler e entender, né? Uhum. E já ali no jogo, naquele joguinho ali do celular ou do computador, do tablet, é rapidinho, é só o dedo. Você não precisa parar para refletir, você não precisa falar assim, esse aqui eu posso fazer, esse eu não posso fazer. Então você veja Uhum. bem, hoje quando nós colocamos regras, nós colocamos limites e colocamos a reflexão a favor da criança. E a nossa sociedade hoje, ela não é acostumada a obedecer regras, ela não é acostumada a colocar limites, a ter limites, né? E é onde nós temos aí essa sociedade imediatista, né? Eu vou A fazer senhora isso. acha, É isso aqui, eu né? acredito que pode ser um estímulo das questões digitais, né? Porque qualquer coisa você tem no site, você clica, Isso. eu li o que eu quero, já passo para outro e vai mudando, né? Eu, por exemplo, para citar mais um exemplo, levei uma garotada, por exemplo, na feira de ciências, faixa de 10, 11, 12 anos. Só que assim, eu falei, vamos ler aqui o que está escrito para você entender o que tem dentro dessa vitrine, né? Mas eles não querem ler, eles querem passar e ver, Uhum. ver, ver tudo. Por outro lado, quando você dá um programa para eles, por exemplo, você tem um programinha que ensina a criança a programar com bloquinhos, eu esqueci, Scratch chama, né? Uhum. Eu dou para eles fazerem, coisa que eu levei o dia inteiro para fazer sei lá, um patinho sair daqui para cá, eles se juntarem em três, eles fizerem em meia hora. Então, assim, eles também têm uma capacidade de articular e de olhar o desenho e de colocar aquilo em prática que a gente talvez não tenha, porque a gente fica lendo, aí agora vai e o negócio não anda, né? E eles não sei se é por causa do jogo que eles fazem, eles são rápidos, né? São rápidos. Na verdade é isso, eles são rápidos. Você prestou atenção numa coisa que você falou?
nós paramos, né? A gente para refletir e tal, e a gente fica parado, a gente individual. Você falou assim, eles juntaram em 3 e rapidinho eles conseguiram fazer, Sim. né? Uma das propostas do Ler e Escrever é o trabalhar em grupo, tá? Então, ou seja, você não vai chegar, concluir uma linha de pensamento sozinho. Você vai ter o seu amigo do lado para estar interagindo com você e tendo um canal de comunicação para você chegar no ponto final, né? O jogo eletrônico, muitas vezes, ele faz com que a pessoa tenha que interagir com o outro. Isso é legal, Uhum. né? Porque é o trabalho em grupo. O Ler também traz essa proposta de trabalho em grupo. As pesquisas são feitas em grupo, né? Quando tem que colocar, ordenar a pesquisa no quadro, o colega vai ajudando. A proposta de fazer, quando você faz o trabalho em grupo, tem a proposta das regras. Quem que vai fazer o quê? Você faz isso. Eu trago isso aqui. Você vai trazer esse tipo de material. E nós vamos juntar e fazer todo, depois que organizou as regras e os limites, nós vamos juntar e chegar ao ponto final, Uhum. né? Isso também é trabalhado em sala de aula. E muitas vezes, isso daí é difícil para o pai trabalhar com a criança. A Agora, a senhora aceitação acha... das regras, a aceitação do grupo, a aceitação do trabalho em grupo. E o a jogo da senhora internet, muitas vezes, é individual. Mas então, pela internet, a senhora acha que criar grupo pela internet é mais complicado, né? Porque você tem, a não ser que seja uma coisa, como é que se diz? Ao vivo, para todos participarem, né? Um grupo de Isso, WhatsApp você pode até isso. fazer, né? Mas é mais Com o complexo, né? WhatsApp e com a plataforma, nós conseguimos trabalhar dessa forma. Ai, que Com o bom. WhatsApp e com a plataforma. Nós conseguimos trabalhar dessa forma. Eles conseguem interagir. Que bom. Não o Secretária, WhatsApp a gente escrito, já... mas o vídeo, né? Por vídeo. Aham. A rede que vocês têm aí do primeiro ciclo é grande? A senhora tem de cabeça quantos alunos? Na rede, nós temos, do ensino fundamental, nós temos na faixa de 1.500, não é muito grande não, dá 3 mil e poucos alunos. Juntando com 3.000. creche, Uhum. Mas juntando com são creche, ensino fundamental e educação infantil. só do primeiro ciclo, né? Então eu acho que Isso, o programa Ler e Escrever está sendo muito fundamental. Espero que esteja, que gere boa sorte para vocês. Secretário, a gente está caminhando para o final, então eu gostaria de aproveitar esse programa para a senhora atualizar os pais, os professores, né? Depois a gente manda o vídeo para vocês também repercutirem aí nas redes sociais. Como é que está a situação em registro? A gente sabe que no momento que a gente está gravando esse programa, no início de março, nós teremos, né, talvez a pessoa acompanhe mais para frente, 2 semanas pelo menos da fase vermelha. Então, assim, isso. o princípio está com bastante dificuldade. Como é que a senhora prevê esse ano? Nem o híbrido não se está muitas vezes conseguindo, né? Qual é o seu recado final para os professores, para os pais, nesse momento complexo? E atualizar aí a questão do ensino presencial, online, como é que está sendo? Olha, a gente tem tido, até no período, nós tivemos agora no mês de fevereiro, na reportagem anterior, nós conversamos sobre o acolhimento e foi, assim, um retorno muito legal, sabe? A gente trabalhou com agendamento, onde os pais ligavam na escola, agendavam o horário, iam conversar com o professor, conhecer o professor, e essa troca foi muito legal, sabe? É, a questão do WhatsApp, a questão da plataforma, tem sido, acho que, a melhor canal de comunicação que nós já tivemos, Uhum. sabe? Porque a gente consegue conversar com o pai, ali a gente tira dúvida. Lógico que tem crianças que têm um pouco mais de dificuldade. Aí essa criança a gente agenda um horário, ela vai na escola, conversa com o professor, tira dúvida, né? E se for preciso 1 ou 2 vezes, quantas vezes forem necessário, o pai pode ir na escola sem tirar as dúvidas. Nesse período de 14 dias, nós vamos ter as atividades online. Nós já estamos tendo as entregas das atividades físicas, né, através do WhatsApp, só atividade online. As escolas do estado, elas vão permanecer com as aulas presenciais com 20% dos alunos.
tá? Uhum. Os cursos técnicos também com 20%, e as escolas particulares também vão permanecer com as aulas presenciais com 20% dos alunos. A municipal nossa não vai retornar, é só online. Secretária, gostaria de agradecer bastante a sua participação aqui no programa Conexão Legislativa. Gente, eu que agradeço, viu? Muito obrigado pela oportunidade. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Mande as suas sugestões e a gente vai falando aqui com os secretários das mais variadas áreas para atualizar você sobre a gestão pública, sobre as principais iniciativas no estado de São Paulo. Obrigado, até a próxima edição.